Amém, irmãos? Jesus nosso Senhor. Dou boa noite a todos. E agora começaremos a nossa reunião. E como é de costume nosso, começamos com oração. Eu vou começar uma pequena oração. Eu espero que os irmãos sustentem essa oração com sim e o amém de vocês, mesmo nas suas casas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos por mais esse dia. É um dia de vitória, onde celebramos a tua morte, mas também a tua ressurreição. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por nós. O nosso coração é grato, Senhor. Oh, nosso coração se enche de alegria, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Agora, dando continuidade à nossa reunião, iniciaremos um momento de louvor para o Senhor. O Senhor é aquele que merece todo o nosso louvor, que possamos engrandecer o nome dEle com as nossas vozes, que os irmãos possam cantar, chame sua família. Se você está em casa, tem algum instrumento, você pode também pegar seu instrumento e ir acompanhando, tocando na sua casa. Amém? Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, do momento que estamos vivendo. Momentos tão de tribulações, onde muitas vezes nos falta a esperança. Muitas vezes a gente nos pegamos pensando nas coisas aqui da terra. Mas o Senhor nos encoraja a estar pensando nas coisas lá do alto. Porque quando pensamos nas coisas do alto, vemos que temos um Senhor maravilhoso, que é a esperança da glória para cada um de nós. O hino que vamos tocar fala muito sobre isso, sobre a esperança, que temos um Deus que tem uma voz doce, mas que é o Senhor da esperança. É o hino 332. Peço que os irmãos que estão em casa acompanhem com seu hinário, tá? Que você possa cantar, louvar o Senhor de todo o coração. Amém? Na primeira estrofe desse hino, fala assim: como o frescor do orvalho traz-nos descanso sem par. Realmente, nesses dias, como precisamos do descanso do Senhor, não é, irmãos? E esse Deus é maravilhoso, o Senhor nos dá esse descanso. Cristo, na doce unção, vem nos falar e consolar. Eu tenho plena certeza que o nosso Deus está consolando, está falando diariamente para os santos, para não perder a esperança. E no refrão fala assim: tens doce voz, ó Senhor da esperança, meu coração se alegra em ti. Vamos falar assim: meu coração se alegra em ti. Meu coração essa noite está cheio de alegria, porque eu tenho um Deus, e os irmãos também têm um Deus de toda a esperança. Um Deus que nos encoraja, que nos faz sempre buscar cada vez mais. Jesus é nosso Senhor. Vamos louvar agora, tá? Como o frescor do orvalho traz-nos descanso sem par. Cristo na doce unção vem nos falar e consolar. Passa sem medo a prova, até a tormenta cessar. Firme através da minha glória, teu reino se revelar. Tens doce voz, ó Senhor da esperança, meu coração se alegra em ti. Se tribulado por provas, meu coração desmaiar,
a minha fé esvai-se e a esperança findar. Que tua fé me sustente com o teu vivo poder, e nas riquezas da glória parte então eu vou ter. Tens doce voz, ó Senhor, da esperança, meu coração se alegra em ti. Ó Senhor, qual sol nascente faz minhas trevas sumir, com tuas asas que curam faz o meu dia surgir. Vem, ó Senhor do consolo, ao meu cansaço por fim. Vem, esperança da glória, nunca te apartes de mim. Tens doce voz, ó Senhor, da esperança, meu coração se alegra em ti. Senhor Jesus, tens doce voz, ó Senhor da esperança, meu coração se alegra em ti. Realmente essa noite meu coração está cheio de alegria, irmãos. E eu acredito que vocês nas suas casas também estão cheios de alegria. Porque o Senhor nosso Deus nos deu esperança. Fala na palavra que temos um Cristo em nós, a esperança da glória. Diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Você tem esperança hoje. Você pode olhar para o Senhor, você pode olhar para esse Deus maravilhoso que te sustenta num momento de tribulação. Ele vem com suas asas que curam. Ele é o sol da justiça. Ele te aquece. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento, irmãos, eu quero que vocês se aquietem. Parem um pouco, porque o próximo hino que vamos desfrutar é um hino de declarar todo o seu amor diante do Senhor. É um hino belíssimo, tem um conteúdo muito rico, que é o hino C11. O título dele é Jesus, meu primeiro amor. Diga assim: Jesus, meu primeiro amor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, Tu és o nosso primeiro amor. Gostaria de chamar os irmãos para desfrutar da primeira estrofe. Fala assim: és meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O Teu valor em palavras quem traduz? Tesouro meu, precioso, singular. Na terra e céu, outro além de Ti não há. O segundo verso dessa estrofe fala: o Teu valor em palavras quem traduz? Se buscarmos em todos os dicionários terrestres, não conseguiremos, irmãos, descrever o valor do nosso amado Jesus. Por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, isso será vão. Porque não tem nessa terra, não tem língua nessa terra que possa descrever o quão maravilhoso e o quão valioso é esse Deus. Fala assim na estrofe 3, como ela é rica, como ela é doce. Teu meigo olhar ilumina a escuridão, e teu falar é muito doce ao coração. Pare agora, escute o falar do Senhor ao seu coração. O Senhor quer falar com você. O mundo tenta, com suas vozes, ocultar o
falar de Deus ao nosso coração. Mas o Senhor, Ele é aquele que sobrepuja toda e qualquer voz. É uma voz meiga, uma voz doce, mas é uma voz que ecoa claramente dentro de nós. Fala, só teu amor me constrange a viver, por ti, Senhor, que ganhaste o meu ser. O amor do Senhor tem te constrangido? Eu acredito que sim. É esse amor, irmãos, que me constrange a todos os dias a estar buscando esse Deus maravilhoso. Esse Senhor tão belo, tão atraente, pois Ele nos atrai com seu maravilhoso amor. E agora, vamos louvar ao Senhor com todas as nossas forças. Jesus é o Senhor. Os que souberem, podem fechar os olhos. És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor em palavras quem traduz. Tesouro meu, precioso, singular. Na terra e céu, outro além de ti não há. Amado meu, a quem te compararei? Só tu és Deus, com quem te confrontarei. O mesmo és, me conduz junto a ti e me atraz muito mais que o mundo aqui. Amo a ti, Jesus, teu valor ninguém supera. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me compraz na terra. Teu mergulhar ilumina a escuridão, e teu falar é muito doce ao coração. Só teu amor me constrange a viver. Por ti, Senhor, que ganhaste o meu ser. Só tu, Senhor, és o meu real prazer. Consolador, plena graça em meu sofrer. Satisfação e alegria que é sem fim. Mananciais de águas vivas dentro em mim. Venha, amado meu, face a face anelo ver-te. Não tardes, vem logo aos teus e nos despós eternamente. Venha, amado meu, face a face anelo ver-te. Não tardes, vem logo aos teus e nos despós eternamente. Senhor Jesus, é maravilhoso se derramar perante o nosso Deus. Quão precioso é para nós poder se prostrar diante desse Deus maravilhoso. Realmente o Senhor é nosso amado. Esse Deus é maravilhoso e podemos dizer: Senhor, te amo, Senhor.
Te amo, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nesse momento, irmãos, quero convidar os irmãos para aquietar um pouco. E quero convidar o irmão Sebastião para orar diante da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Que nessa noite a paz do Senhor possa estar com todos os irmãos, desfrutando da palavra do Senhor. Hoje, primeiro dia da semana, irmãos, eu vejo assim como o dia mais importante na vida de um cristão, quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor. Diante da situação em que nós estamos vivendo, não podendo reunir presencialmente, mas em espírito nós somos um. E eu queria convidar os irmãos para nós lermos a primeira epístola aos Coríntios. Vou ler 12 versículos aqui para os irmãos. No versículo 23, o apóstolo Paulo, ele falou que ele recebeu, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, diz que ele tomou o pão. Veja só, irmãos, naquela noite, na noite em que o Senhor ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vejo assim, irmãos, que isso aqui já nos traz esperança. Esse versículo 24, que naquela noite em que ele foi traído, ele sabia, irmãos, que ia ser traído. E ali ele já estava angustiado. Mas quando ele toma o pão e dá graça, agora a nossa esperança, ela acende. Porque ele deu graça e o partiu e disse: isto é o meu corpo. Ele já estava certo do que ia passar. E aqui ele estava dizendo já que aquele pão era o seu corpo, que é dado por vós. Ou seja, ele estava se entregando. Mesmo sabendo que ia ser traído naquela noite. Mas ele, agora, a decisão é que ele ia passar por todo aquele sofrimento em favor de mim e de você. E quando ele diz que isto é o meu corpo, que é dado por vós, ele estava para ir entregar, se dar, não é? Totalmente por mim e por você. E logo depois eles fazem isto em memória de mim. No versículo 25, ele fala assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes, irmãos, que nós fazemos isso, no primeiro dia da semana nos reunimos para comer e beber do Senhor. E isso nós fazemos em memória dele. Isso, irmãos, eu vejo assim que é um privilégio para nós. Hoje, nos lembrar do Senhor. Que nessa noite, todos nós, irmãos, estejamos lembrando do Senhor. E tudo isso, irmãos, é em memória dele. E o apóstolo Paulo ainda fala no versículo 26, que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que comerdes. Então, eu vejo assim, irmãos, que há uma necessidade minha e sua de comer e beber. Porque todas as vezes que comemos e bebemos, fazemos isso em memória do Senhor. Lembramos do Senhor. E quando lembramos do Senhor, as pessoas vão ver que eu e você, nós anunciamos, fazemos isso. E ao tempo que lembramos, anunciamos também a morte do Senhor. E isso ele diz que até que ele venha. Amém? Jesus é o nosso Senhor. E quando comemos, irmãos, e bebemos, né, o Senhor se alegra. Essa reunião
da mesa do Senhor, ou seja, essa reunião onde nós nos reunimos, né, para participar da mesa do Senhor, é um momento totalmente para o Senhor, para desfrute do nosso Senhor. As demais reuniões nós nos reunimos e nós desfrutamos, mas essa reunião, quando nos reunimos no primeiro dia da semana, que olhamos para esse pão e olhamos para esse cálice, nós fazemos isso em memória do Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Agora chegou o momento que nós vamos orar. Senhor Jesus, quem puder, irmãos, ficar mesmo nas suas casas, quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé, que isso é para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nessa noite, nós queremos te engrandecer. Também queremos declarar que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor que vive. Senhor, toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Lembramos de Ti, Senhor, ao ponto de nos humilharmos e reconhecer que sem Ti nada somos, nada podemos. Mas a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos firmar mais em Ti. Está lembrando mais de Ti. Senhor Jesus, nessa noite nos consagramos, nos entregamos em Tuas mãos. De fato, o Senhor já pagou um alto preço para que eu e os irmãos nós estivéssemos aqui desfrutando dessa comunhão. Ou seja, desse momento ímpar, momento que o Senhor proporcionou para nós. Assim podemos desfrutar, comer e beber de Ti, nos alegrar no Senhor, porque a alegria, nossa alegria, ela vem do Senhor. Sendo sabedores que quando nos reunimos para desfrutar da Tua mesa, o Senhor se alegra. Esse momento é do Senhor. O Senhor se alegre conosco. O Senhor se alegre com a Tua igreja. O Senhor já pagou um alto preço. Desfruta da Tua igreja, Senhor. Desfruta de cada um de nós. Senhor, nesse momento, Senhor, nós abençoamos esse pão e esse cálice. Em Teu nome, Senhor. Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Agora todos, podemos comer e beber do Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Jesus é nosso Senhor. E agora partiremos o pão com o hino 121. Nesta mesa de amor, há o cálice e o pão, partilhando tais sinais, temos rica provisão. Pelo cálice, ó Senhor, tens a nossa gratidão. Tuas bênçãos tu nos dás, Tua plena salvação. Eis o sangue que verteu para as faltas perdoar, a aliança que se fez para nos abençoar. Cálice da ira foi a porção que coube a Ti. Cálice da bênção é a que cabe a nós aqui. Nela hoje temos Deus, que perdemos em Adão, por Teu sangue que verteu. Deus é tudo a nós então, nela todos temos, pois,
vida, paz e redenção. Tudo que Deus planejou, temos hoje em tal porção é eternal. Cálice pleno superior, tem sabor celestial, pois é o que Deus planejou. Quão amável é beber e lembrar de ti, Jesus, no Espírito partilhar tua obra sobre a cruz. Senhor Jesus, agora, irmãos, vamos desfrutar do momento da palavra. Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos. Jesus é nosso Senhor. É com imensa alegria que eu estou aqui para poder compartilhar um pouco da palavra com os santos. Quem me conhece sabe que eu sou muito de estar junto dos irmãos e externar os meus sentimentos, estar abraçando, estar tendo esse contato. E claro, estou com saudade de vocês, gostaria muito de estar presente, tendo aquela íntima relação que tínhamos durante nossas reuniões. Mas enfim, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu espero que nas suas casas, neste momento, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que o Senhor nos dê uma palavra de encorajamento, que os irmãos possam ser mais encorajados a estar conhecendo mais esse Deus, esse Senhor maravilhoso. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Realmente esse é o meu sentimento. Que os irmãos aproveitem toda e qualquer oportunidade para conhecer mais o Senhor. E falando, irmãos, em conhecer, sexta-feira, né, tivemos um momento onde revisamos um pouco o encargo da semana e irmãos, foi maravilhoso. O Senhor falou grandemente através de seus profetas, nos encorajou, falando sobre as experiências do apóstolo Paulo, que em contrapartida também nos ajudam a sermos ministros da nova aliança. Foi a mensagem 23, né, cujo tema era o ministério da ressurreição. Senhor Jesus, que nesse momento o nosso ministério, ou seja, o nosso serviço aos santos, seja um serviço de ressurreição, que não possa ser algo de morte, mas que seja um encargo cheio de vida, cheio da presença de Deus, e que vocês possam estar cada dia se enchendo mais desse Cristo maravilhoso. Esse nosso Deus é todo inclusivo. Tudo o que precisamos, tudo o que anelamos, podemos encontrar nesse Senhor. Vimos, né, que... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ser ministro de Deus? Eu acredito que na sua casa, né, eu até consigo ouvir um sonoro sim, eu quero. Mas aí, queridos, deixa eu te perguntar outra coisa. Você sabe como esse ministro é formado? Você já parou para pensar, né, na formação desse ministro? O que ele passa? O que é preciso ele ter em sua constituição para ele ser formado? Tomemos, por exemplo, o primeiro ministro de Cristo. Vamos ver como o nosso Senhor Jesus, ele foi formado. Vamos ver o que ele passou para ele ser o nosso fiel sumo sacerdote.
que está sempre intercedendo por cada um de nós diante do Pai. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, quem tiver aí, por favor, em Hebreus capítulo 5. Senhor Jesus. Hebreus 5, irmãos, a partir do versículo 7 até o versículo 9, para a gente ter um entendimento melhor. Amém? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Com esse trecho da palavra, irmãos, percebemos que no versículo 8, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Claro, você quer ser um ministro de Deus, mas eu não posso falar palavras de coceira aos seus ouvidos e dizer que tudo vai ser flores, que tudo será um mar de rosas. Não. Deus não prometeu, Deus não prometeu uma vida de plena felicidade. Até mesmo o próprio Senhor Jesus, quando você observa a vida dele, ele não foi crucificado só quando foi à cruz. A vida do Senhor foi uma vida de crucificação. Ele, desde o seu nascimento, ele não teve nem lugar onde nascer. Nasceu ali naquela manjedoura, como os irmãos conhecem a história. Partiu para o Egito, porque as pessoas queriam matá-lo, enquanto bebê, enquanto teve aquela perseguição. E com isso, irmãos, vemos que foi uma vida de sofrimento. Então, se o nosso Senhor, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu para tornar o autor da salvação eterna para cada um de nós, o que os irmãos acham? Nós também padeceremos de alguns sofrimentos. E para fechar essa parte, eu gostaria de ler mais uma passagem com os irmãos, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui o apóstolo Paulo falando, falando a seu cooperador Timóteo. Então, irmãos, percebemos com essas duas passagens que para você ser um ministro de Cristo, que para você ser formado como ministro, você precisa passar por alguns sofrimentos. Aí você pergunta: Clênio, sofrer? Eu não gosto de sofrer. Mas é necessário, irmãos. O apóstolo Pedro diz que, se necessário, passareis por várias provações. Ele diz em outra passagem, também Pedro: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, usando as palavras mais de hoje, com o intuito de provar-nos. Então, os sofrimentos do Senhor, que o Senhor nos permite passar, não é à toa. Veja bem, você não é sofrer por sofrer. Não. O Senhor nos permite passar por algumas dificuldades, algumas tribulações, com objetivo. E com isso, eu levo os irmãos para 2 aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo
A partir do versículo 4, queridos. É Ele, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Como eu tinha falado, às vezes passamos por dificuldades, passamos por momentos de adversidade em nossas vidas, mas não é só para sofrermos, é para aprendermos, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Eu sei que muitos irmãos têm passado por algumas situações, alguns de doença, outros estão talvez estejam sentindo a falta das reuniões. No momento atual, todos nós, de certa maneira, estamos passando por algum momento de tribulação, por alguma crise. Uns são crises emocionais, outros são crises financeiras, enfim. Mas tudo isso, irmão, visa termos experiência para com essa experiência que passamos, possamos consolar alguém que venha precisar da nossa palavra no futuro. Imagine só. Vamos supor que você nunca perdeu nenhum ente querido. Você pode ter uma noção que é de tristeza, né? Você pode ter uma noção do que alguém que perdeu possa estar sentindo. Mas quando você passa por essa prova de perder alguém que você gosta, aí você realmente vai saber o real sentimento de alguém que perdeu. Então, nesse momento de prova, você vai passar por experiências e o Senhor vai te consolar. E com a palavra que o Senhor te consolar, você pode chegar para um irmão, para seu vizinho, para o seu colega e dizer assim: olha, eu já passei por isso. Isso aconteceu comigo, mas eu tenho uma palavra boa para você. O Senhor me consolou assim, o Senhor me falou isso, o Senhor me falou aquilo. Entenderam, irmãos? Então, não é sofrer por sofrer. Deus, quando nos permite passar por essas situações, visa a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, visa aperfeiçoar os irmãos e também a cuidar das pessoas. Senhor Jesus. E é muito interessante, né? Porque vimos no encargo dessa semana as experiências do apóstolo Paulo. Mas paremos para pensar. Onde está Paulo hoje? Paulo passou, meus amados. O apóstolo Pedro passou. Aqueles heróis da fé passaram. Então hoje, os ministros, posso dizer assim, da nova aliança, que Deus pode contar, é comigo e com você. Você é precioso. Você é importante para o Senhor. Então, por que eu entrei nesse assunto? Não adianta a gente apenas ficar pendurado nas experiências dos outros. Claro, as experiências dos irmãos nos ajudam muito. Nos traz nova luz, como desfrutamos das experiências de Paulo, vimos que ele passou por muita coisa, foi aperfeiçoado, né? Paulo no começo posso até falar assim, que ele era muito impetuoso, né? A gente vê na experiência dele que ele saía para as sinagogas, pregava, tinha alguns desentendimentos, mas depois vemos um Paulo totalmente diferente, amadurecido por meio das experiências e das coisas que sofreu. Então, claro, essas experiências dos irmãos nos ajudam, mas não podemos dizer assim, não podemos nos basear nelas. Imagina aí, se eu perguntar a vocês, Deus é fiel?
Acredito que a grande maioria vai dizer sim, Deus é fiel. Mas deixa eu te perguntar. Qual a tua experiência da fidelidade de Deus na tua vida? Quando colocado assim, a gente sente o maior peso. É diferente. Uma coisa é eu compartilhar, Deus é fiel porque livrou o irmão de uma determinada situação. Outra coisa é eu passar pela experiência e perceber a fidelidade, a grandiosidade do nosso Deus. Então, encorajo os irmãos a não esquecerem de ter suas próprias experiências com Deus. Falando nisso, eu gostaria de ler com os... Não vou ler, vou apenas citar. Vemos que em Mateus 25, ele começa a falar sobre a parábola das 10 virgens. Nessa parábola, meus queridos, fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Não é verdade? Eu não vou ler muitos versículos porque os irmãos conhecem. Essa parábola está do versículo 1 até o versículo 13. Por que eu entrei nela? Como eu estava falando, não podemos nos basear nas experiências dos outros. Percebemos que as 10 dormiram no Senhor. Ambas estavam esperando o noivo. Se eu perguntar para você se você está esperando o Senhor, com certeza você vai dizer, sim, eu estou esperando o Senhor. Eu quero que o Senhor volte. Eu almejo pela volta do Senhor. Mas, como você está esperando o Senhor? Vemos na experiência dessas virgens que 5, por ter um viver diferenciado, por ter um viver mais na presença do Senhor, por buscar o azeite, se encher do azeite em suas vasilhas, que simboliza o Espírito, elas tiveram um resultado totalmente diferente das 5 nécias que não buscaram. As 5 prudentes, elas entraram no gozo do seu Senhor, mas as 5 nécias não entraram. Olha só o versículo 8. Mateus 25, versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha só. As nécias tiveram uma vida inteira para juntar azeite. Mas quando chegou no final, elas queriam um pouco do azeite das prudentes. Ou seja, irmãos, elas queriam um pouco da experiência das prudentes. Só, continuando a leitura, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso nos mostra, irmãos, que não vai adiantar no último instante você pegar experiências emprestadas. Isso não vai adiantar. Então, procura ter mais experiência com o Senhor. É a tua experiência, é os teus atos de justiça que vão fazer com que as suas vestes estejam sendo bordadas em você. Na parábola das bodas, percebemos que tem alguém que está sem as vestes, né? E aquelas vestes simbolizam o ato de justiça dos santos. Isso mostra que é os nossos atos, é a nossa experiência que nos qualifica a entrar no reino de Deus quando o Senhor voltar. Senhor Jesus. E eu acredito que isso é tudo que almejamos. Mas para isso, precisamos prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Falando em prosseguir em conhecer o Senhor, eu gostaria de ler com os irmãos ainda Oséias,
Oséias capítulo 6. Senhor Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Preste atenção, irmãos. Na parte A desse versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse eu acho que é o desejo de todos nós. Conhecer mais a Cristo. Ter mais experiências com o Senhor. Contudo, deixa eu te perguntar mais uma coisa. O que você está disposto a abrir mão para conhecer esse Senhor? Se eu perguntasse a você se você queria conhecer o Senhor, com certeza você dizia: sim, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Mas quando eu coloco dessa outra maneira, te perguntando o que você está disposto a deixar para conhecer esse Senhor, a primeira reação que eu penso que você vai ter é parar, pensar, considerar. E realmente é isso que eu desejo aos irmãos. Que os irmãos parem, revejam as suas experiências, como está sendo o seu viver, principalmente na situação atual. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós. E de alguém que se doou, que deixou algumas coisas para ganhar mais de Cristo. Abram suas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 4. Vou ler primeiro do 4 até o 6, tá ok? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só o currículo do camarada. Eu acho que você gostaria de dizer isso de si mesmo. Imagina só, você aí, junto com a sua família, chegasse na família e dizer assim: ei, vocês, quanto à justiça que há na lei, vou dizer, na lei do Brasil, ou realmente na lei brasileira, quanto a essa justiça, me diga aí algo que eu possa ser repreendido. Eu sou irrepreensível. Imagina aí você poder dizer isso. É algo que nos enche de orgulho, né? Pode até nos encher de orgulho. Eu sou irrepreensível. Realmente isso é maravilhoso. Isso é muito bom, irmãos. Mas olha só o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar mais de Cristo. Senhor Jesus, que atitude, irmãos! Diante de um currículo tão impecável do apóstolo Paulo, mas ele considerou isso, olha só, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Aqui,
Os versículos 4, 5 e 6 não mostram só coisas ruins. Quando eu pergunto assim, o que você está disposto a deixar para ganhar mais de Cristo, talvez você pare e pense, eu vou abandonar mais os meus desejos, talvez algum pecado que eu cometa. Você pensa logo, você é levado logo a pensar em coisas ruins. Só que aqui o apóstolo, ele se desfez, ou seja, no original, a questão do perder traz o sentido de abrir mão. Não foi ninguém que arrancou isso de Paulo. Ninguém roubou isso dele. Não. Ele olhou tudo que ele tinha, ele olhou tudo que ele era e olhou para Cristo. Então ele percebeu que o que ele era diante do conhecimento sublime de Cristo, aquilo que ele considerava como lucro não valia nada. Ele considerava como esterco, como algo sem valor. Eu não sei, irmãos, quais são os teus sonhos, eu não sei quais são os teus projetos, eu não sei a tua condição financeira, eu não sei o teu status social. Mas se você parar, ponderar e ver o quão sublime é Cristo, se você ganhar essa visão que Cristo é precioso na tua vida, que você necessita de Cristo como o teu bem mais precioso, você vai considerar tudo que você planejou para sua vida como perda. Não estou dizendo, claro, que você não deva buscar essas coisas, que você deva simplesmente abandonar teus sonhos, projetos, enfim, não. O que eu quero dizer é que você coloca Cristo como primazia na tua vida. E que teu tempo, por exemplo, ele vai ser gasto mais para ganhar mais a Cristo. Você vai olhar, poxa, que Cristo maravilhoso, que Cristo sublime. E por causa disso, por valorizar o conhecimento de Cristo, você vai abandonar suas coisas. E isso pode ser de cunho negativo, mas também de algo positivo. Clênio, coisas positivas também? Sim, irmãos. Coisas positivas também. Porque às vezes a gente fica apoiando-nos em experiências passadas. Quando eu criei, eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, olhando, contemplando o que você era. Eu pregava mais o evangelho. Sim, era uma coisa boa. Mas quando você se apega demais a isso, a essas coisas, isso te impede de avançar. Isso te impede de prosseguir. Senhor Jesus. Versículo 9. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí, versículo 12, fala, não que eu tenha já alcançado, não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado por Cristo? Cristo te ganhou? Você valoriza o quanto Cristo te ganhou, irmãos? Se sim, então prossiga, avance para conhecer mais a Cristo. Senhor Jesus. O quão maravilhoso é conhecer a Cristo, irmãos. É por isso que eu chamei os irmãos para ler Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você talvez me pergunte, Clênio, como conhecer mais a Cristo? Como conhecer de maneira prática esse Cristo que você está falando, que é tão sublime, que é tão precioso, que o apóstolo Paulo considerou tudo que ele tinha de bom como perda para ganhar esse Cristo? Irmãos, todo cristão que se preza,
no mínimo ele tem que ter na sua casa isso aqui. Bíblia. Então, a Bíblia é onde fala do nosso Senhor. Se eu quero conhecer alguém, se eu quero conhecer a história de alguém, eu procuro alguma literatura que fale daquela pessoa. Então, qual é a literatura hoje que fala desse Cristo maravilhoso? Não é a Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Não deixe essa Bíblia só estocando poeira na sua casa. Procure tocá-la, abri-la e ler. Fazer com que esse conteúdo encha o seu coração. Te pergunto, como está a tua leitura? Como está a tua leitura da Bíblia diária? Você está lendo a Bíblia? Se não, não se sinta condenado. Estamos ainda na era da graça. O Senhor hoje, apenas através de seu falar, está te iluminando para que você perceba, poxa, estou sendo falho com a minha leitura da Bíblia. Eu não estou tendo tanto apreço. Mas, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pela palavra do irmão que veio me iluminar e veio me mostrar o quão precioso é eu ler a Bíblia, ter o contato com as Escrituras que falam de ti, que falam do quão grandioso tu és, que o Senhor é o Deus da salvação, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso escudo, como fala em Efésios, que o Senhor nos deu uma armadura para vencermos tudo e permanecer inabaláveis. Sabe, irmãos, talvez você passe por momentos de aflições. E olha, nesses momentos de aflições, eu digo a você que não tem nada melhor na face da terra que a palavra de Deus. Talvez você procure livros aí de autoajuda, que tem sim sua serventia, mas não vai te trazer vida. Mas a palavra de Deus te enche de vida. Oh Senhor Jesus, que os irmãos possam estar se enchendo mais de vida. Não se encham de morte, se encham da vida de Deus que está em sua palavra. Outra maneira de se encher, de ter mais experiências com Cristo, é oração. Estamos tendo a prática do relógio de oração. Você já colocou o seu nome lá? Se não, mais uma oportunidade. A luz do Senhor brilhou novamente sobre você e mostrou a necessidade de você ter um viver mais de oração. Eu não digo orar só aquele horário, só limitar-se àquilo, não. Procura ter mais momentos de oração durante o dia. Eu acho que a grande maioria de nós estamos em nossas casas e podemos orar. Podemos orar enquanto estamos lavando o nosso carro, enquanto estamos fazendo as afazeres de casa. Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, eu dependo de Ti. Enquanto estamos cuidando dos nossos filhos. Então, em todos os momentos, o Senhor nos proporciona, até mesmo na nossa casa, situações para que você conheça mais a Cristo, para que você conheça, para que você dedique-se mais um tempo ao Senhor. Ore mais para Ele. Então, irmãos, gastem tempo também em oração. Já falei sobre a Bíblia. Já falei sobre oração. E agora eu vou falar sobre outro item. Leitura de livros espirituais. Olha só. Esse livro aqui, ó. Estou sendo muito ajudado e muito edificado por meio dele. Como esse livro, irmão, tem me ajudado? Um livro espiritual não substitui a Bíblia, jamais. Jamais substituirá a palavra de Deus, a Bíblia em si. Mas ele nos ajuda a compreendê-la de melhor forma. Então, encoraje os irmãos a terem momentos de leitura. Aproveita, tu está na tua casa. Junta a tua família. Esposa, esposo, filhos, filhas. E tem um momento de leitura diante do Senhor.
Não precisa você chegar e passar uma manhã inteira lendo. Não. Pequenas porções. Pega 1 ou 2 tópicos. Desfruta essa palavra. E você vai perceber que você está tendo mais experiência e você vai estar conhecendo mais a Cristo. Por que eu estou batendo tanto na tecla de conhecer a Cristo? Porque imagine só, você é um ministro de Deus. Imagine se eu chegava hoje para o ministro da economia e dizer, você entende a economia? Ele chegar e dizer assim, não, eu sou um ferreiro. Ah, não, eu sou um pedreiro. Não me entendam mal, não estou dizendo que isso não sejam profissões dignas. Não. Só que ele vai estar exercendo uma coisa sem ter um real conhecimento do que ele está exercendo. Da mesma forma nós, irmãos, se queremos ser ministros da nova aliança, se queremos servir em ressurreição, devemos conhecer mais a Cristo e ter mais experiências com Ele. Porque as experiências nos capacitarão como eu já falei, a suprir o corpo de Cristo, a edificar a igreja. Porque temos nossos ministérios individuais. Sim. Mas esses nossos ministérios individuais visam ao único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. E esse ministério, o ministério no Antigo Testamento era o quê? Era pegar o povo do Egito, livrar daquela escravidão e levá-los para a boa terra. Mas hoje, no Novo Testamento, qual é o ministério? De forma individual, é você pegar a palavra que você tem, a palavra que já está em você como seu bom depósito, levar as pessoas, enchê-las com vida, levá-las ao arrependimento, a se encontrarem com o Senhor. E elas vão ter o viver da igreja. E nesse viver elas vão ter a experiência de ser transformados, conformados, santificação, justificação, enfim, até chegar à glorificação. Isso de um modo individual. Mas de um modo coletivo, na igreja, é o quê? Qual é o ministério? É que a igreja, como uma só, ela amadureça, cresça na vida de Deus, até se tornar o filho varão e possa ser arrebatada ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos ainda 2 Coríntios, capítulo 5. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, parte do 18. Ora, fala assim, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Lembra que eu falei que de forma individual o nosso ministério é levar as pessoas a Deus? Trazendo à luz desse versículo, a nós cabe, assim como Cristo nos reconciliou com Deus, a nossa missão hoje é levar a reconciliação, é levar o ministério da reconciliação para com as pessoas. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga assim: Deus me confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, como é precioso ter essa palavra. Talvez no nosso momento normal a gente tivesse uma vida de correria, para cima, para baixo, nossos trabalhos, não tendo muito tempo com a nossa família. E a gente sabe que onde existem pessoas, às vezes há atritos, não é? Na nossa família, talvez na sua família, você não tenha paz, não tenha reconciliação com algum membro da sua família. Mas que a partir da luz que brilhou através da palavra, que o Senhor te mostrou que você tem a palavra da reconciliação, você possa ter um viver de reconciliar-se com algum membro da sua família que você não fala,
Às vezes existem filhos que não falam com seus pais, pais que não falam com seus filhos. Então esse momento de reclusão, de restrição, é muito propício, amados, para essa palavra. A você foi dado uma palavra de reconciliação. Então aproveite esse momento para ter uma reconciliação com as pessoas. E depois, se você não fala com seu vizinho, com algum amigo seu, aproveita. A você foi dado a palavra da reconciliação. Você gostou ou não de ser reconciliado com Deus? Claro, você gostou. Mas na luz da primeira epístola de João, salvo engano, diz que se você não amar a Deus, você diz assim, eu amo a Deus, mas se você não amar ao seu irmão que você vê, você se faz mentiroso, porque você diz que ama a Deus que você não vê, mas não ama a seu irmão, ao seu vizinho, a seu amigo. Então, irmãos, por um lado devemos amar a Deus, estar reconciliados com o Senhor, mas por outro, temos que ter um viver de paz. O que fala na palavra? No que depender de nós, estejamos em paz com todos os irmãos. Não é verdade? Isso é precioso demais. Isso nos faz ter uma vida familiar até mais adequada, até mais harmoniosa. Imagina uma casa que não tem paz. Uma casa que só tem tribulação, que só tem discórdia. Como pode haver edificação? Como pode haver prosperidade? E edificação, falando em edificação só é possível em tempos de paz, amados. Então, se faz muito necessário, no tempo atual, usarmos essa palavra que nos foi dada, que é a palavra de reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Hoje eu e você somos esses embaixadores, ou seja, somos aquelas pessoas que são representantes de Deus na terra. E como representantes do Senhor, não podemos ter uma vida de discórdia com o nosso próximo. Porque quando ele olhar para o nosso viver, fulano fala de amor. Fulano diz que é crente e fala de amor. Mas ele está em discórdia comigo. Então isso não fica bem. Então, se esse é o seu caso, volte-se ao Senhor. O Senhor é aquele que confesse o seu pecado. O Senhor é aquele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O Senhor se mostra como um Pai, como um Deus de todo encorajamento. Um Pai de misericórdia e um Deus de todo encorajamento. Então, se você está nessa situação, se reconcilie com Deus, se reconcilie com as pessoas na sua casa. Amém? Senhor Jesus. E falando ainda sobre a questão de conhecer a Cristo, eu quero exemplificar isso da seguinte maneira. Porque eu friso muito em conhecer a Cristo. Se você anda com 5 pessoas, no mínimo, eu vou colocar assim, vamos dizer que essas pessoas sejam seres que falam, que tem um bom falar, um falar adequado, que falam tudo certinho, que são inteligentes. Então você, por estar naquele meio, também vai ter essas características. Por quê? Você vai ser influenciado por elas e você vai ter uma predisposição a buscar mais conhecimento, a falar de forma correta, a buscar mais seus sonhos, enfim. Clay, por que você está falando isso? Porque da mesma forma acontece com o nosso Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais agiremos igual a Ele. E nesse momento que vivemos, isso é muito importante, amados. Ter uma vida que expresse as características de nosso Deus, do nosso Senhor. E como o Senhor agia? Gostaria de ler com os irmãos
Mateus, capítulo 9, versículos muito conhecidos no nosso meio, já trabalhamos isso por muito tempo. Versículo 35 e 36. Amém? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Desculpem. Senhor Jesus. Continuando. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só, irmãos. Primeira coisa que o Senhor fazia e que devemos nós, por conhecê-lo, por ter mais essa intimidade, também procurar ter essas características em nosso viver. Olha só, primeira coisa que o Senhor fazia, ele ensinava. O Senhor precisa de pessoas que ensinem a sua palavra, que mostrem, que sejam uma direção, que mostrem o caminho da palavra de Deus às pessoas. Não só isso, ele pregava o evangelho do reino e também curava toda sorte de enfermidades. O versículo 36 mostra que o Senhor encontrou as pessoas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje se faz muito necessário, amados, a função de pastor. Aí você talvez pergunte-se assim: mas eu não tenho esse cargo. Não é questão de cargo, não é questão de posição. Pastor está muito mais ligado à função. Ou seja, você precisa ter um viver de cuidar, de curar as enfermidades das pessoas. Hoje as pessoas aí fora estão passando por várias tribulações. Alguns sofrem de depressões, ansiedades, outros têm doenças mesmo físicas. E nós, como esses pastores, seguindo o exemplo do Senhor, da questão de se compadecer delas, de ter em nós o mesmo sentimento de Cristo, precisamos ter uma relação de empatia com essas pessoas. Você já experimentou se colocar no lugar delas? Eu fui muito instruído, educado dessa maneira. Minha mãe sempre me dizia assim: meu filho, se coloque no lugar daquela pessoa e você vai saber mais ou menos o que ela sente. Então você hoje, experimente agora, nesse momento, se colocar no lugar das pessoas que estão aflitas, exaustas, sem direção, sem uma voz, sem um pastor que os guie. Então que eu e você, possamos ser esses pastores, esses irmãos que cuidam do rebanho. Senhor Jesus. Falando nisso ainda, gostaria também de ler Provérbios. Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Bem, só até aí. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Essa tem que ser a nossa principal função, irmãos. Talvez eu não tenha contato com todos vocês. Talvez eu não esteja sabendo o que passa com todos vocês. Mas tenha um irmão ou outro que tenha contato com alguém mais do que eu tenha. Então, você que tem cuidado, que tem contato maior com algum irmão, cuide dele. Procure saber como ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Procure saber o estado das ovelhas. Aí você vai estar exercendo a função de pastor. É muito mais necessário ser um pastor funcional do que um pastor posicional. Não é interessante para mim estar apenas no púlpito falando palavras para vocês. É muito melhor
eu pegar o meu telefone e nesses dias ligar para o irmão: meu irmão, como você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Então isso são ferramentas que o Senhor nos dá. Passa mensagem de encorajamento para o teu irmão. Procura fortalecer o espírito dele. Talvez ele esteja passando por alguma situação que ele precisa ser encorajado. E você, como pastor, exercendo a função de pastor, você pode cuidar melhor dos amados irmãos. Amém? E outra coisa que é bastante pertinente a esse momento que estamos vivendo é você ser um mensageiro. Eu gostaria de ler com os irmãos ainda, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo... Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Versículo 1 diz o quê? Ao anjo da igreja em Éfeso. Essa palavra anjo está ligada muito a mensageiro. Você, irmãos, você e eu precisamos ser esses mensageiros, ou seja, aqueles irmãos que são canais desobstruídos para levar uma palavra de bênção, para levar uma palavra de consolo, para levar uma palavra amiga para nossos amigos, vizinhos, irmãos da igreja. Então, seja esse mensageiro. Busque desobstruir o canal de Deus que há em você. Talvez por algum motivo você tenha se afastado do Senhor, mas agora é o momento de você voltar-se ao Senhor, se tornar a Ele e abrir a boca para falar palavras adequadas, para ser um mensageiro de Deus na vida das pessoas. Amém? Ó Senhor Jesus, quão precioso é ter essas características hoje em dia. É ser pastor e ser mensageiro de Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler um artigo para te encorajar. Eu vou apenas ler, certo? A minha pretensão era trabalhar mais nesse artigo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Vou apenas lê-lo. É um artigo do jornal Árvore da Vida, no setor de mulheres virtuosas. O título é assim: um outono em sua vida. Cada estação foi determinada por Deus para a preservação da vida. O mesmo acontece na vida humana e é essencial vivenciar cada uma delas. Se você não passar pela experiência do despojamento do outono e da rigorosidade do inverno, não conseguirá desfrutar a renovação da primavera e a vitalidade do verão. O outono, então, é a estação que o Senhor nos limpa e nos poda para darmos mais frutos ainda. João 15, 2. Precisamos fazer como Paulo, Filipenses 3, do 13 ao 14. Esquecer, avançar e prosseguir. Essas ações deverão permear nossa vida até o final. Vá agora diante do Senhor e pergunte: que folhas preciso deixar cair? Que ramos precisam ser podados? Que de ruim e de bom devo esquecer para avançar? Que tem me entulhado? Quando passar pela experiência do outono, cuide para não murmurar, mesmo tendo a sensação de ter perdido tudo, de estar despida ou de estar em humilhação. Olhe menos para o que você não tem e mais para o que já recebeu. A ingratidão e a deslealdade levam à murmuração, e não há nada que entristeça mais o Senhor
Por isso, seja grato. Eu vou adiantar a leitura, a sua parte final, e que fala assim: lembre-se, folhas e frutos são temporais. Eles passam. Portanto, aproveite todo o tempo de sofrimento e de restrição do outono para aprofundar as raízes em Deus e em sua palavra. Isso sim é eterno e tem poder de vida. Nosso Deus é Deus de renovação. Amém? Sempre há algo novo em sua palavra. Aleluia! O alvo que Deus colocou diante de você levará a vida inteira para ser alcançado. Por essa razão, nunca deixe de esquecer as coisas que para trás ficam. Avance sempre prosseguindo para o alvo. Jesus é o Senhor. Então percebemos, irmão, nesse artigo que passamos por experiências de outono, onde as folhas caem, onde as coisas se desorganizam, mas tudo isso visa a uma renovação. Diante da restrição de estar recluso na sua casa, não murmure. Seja grato a Deus, porque talvez esse momento de restrição seja a permissão do Senhor para te tirar de um viver religioso, de só estar nas reuniões. Já pensou nisso? Até o viver de culto, de ir para o culto, de ir para as reuniões, pode ser religioso na nossa vida. E o Senhor te privou disso para você ter mais experiências com Cristo, conhecê-lo de forma mais íntima e pessoal. Então que os irmãos possam ter sido encorajados a buscar mais experiências com o Senhor, a ter mais esse Cristo trabalhado dentro de si. Jesus é o Senhor. Amém.